Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Hoje é uma terça-feira, dia 23 de novembro. Como é que você tá, hein? Tudo bem com você? Como é que tá a família? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, um dia de muita paz, que o Espírito Santo esteja operando maravilhas em sua casa, levando harmonia, comunhão, segurança e, acima de tudo, que você continue tendo fé. Tenha fé em Deus, nunca perca a esperança, nunca, nunca. Apesar dos problemas, das dificuldades, das perseguições, das injustiças, das dificuldades, mas nunca perca a esperança. Dependa sempre de Deus, sempre coloque Deus em primeiro lugar. Seja o tamanho do problema, seja o tamanho das dificuldades que você esteja enfrentando, Deus é muito maior. É um Deus Pai, é o nosso Deus todo-poderoso, o nosso Deus maravilhoso, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que Deus esteja no seu coração sempre, apesar dos pesares, dos problemas, das dificuldades. Deus é Deus o tempo todo, é imutável. Deus nunca muda e sempre levanta situações, muda situações, levanta pessoas para atender, para chegar até os seus, até você. Sabia disso? Dependa de Deus em sempre. Dependa de Deus sempre na sua vida. Tenha sempre esperança nele, tá? Tudo é no tempo dele, tudo acontece com a permissão dele, nada acontece por acaso. Às vezes a gente enfrenta testes, provas, dificuldades, às vezes tem pessoas que, os nossos vizinhos, pessoas da nossa família que de repente vão tão bem, e de repente vem uma bomba, uma dificuldade enorme, uma enfermidade, e a gente, nossa, fulano adoeceu, está com doença terminal, está com problema, perdeu o emprego bom que ele tinha, perdeu a saúde, e a gente fica, puxa vida, a vida prega cada coisa, né? Pois é, tudo é no tempo de Deus. O agir, o trabalhar de Deus é soberano. Então, deixa Deus trabalhar, deixa. Espera nele, confia nele, e o mais ele fará. Que Deus te abençoe. Bora trabalhar, gente. Esse vídeo que está apenas começando, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele falou que dentro de 2 semanas o Auxílio Brasil será definido. Hoje, dia 23, nesse momento, hoje vai acontecer a análise na comissão para fazer a definição e aí, passando, dependendo das mudanças do texto, teremos as votações previstas daqui para o dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. E aí, o presidente Arthur Lira, ou melhor, o presidente Rodrigo Pacheco do Senado, falou que dentro de 2 semanas já teremos toda a definição. Então, bora trabalhar, vamos entender todo esse processo. Eu tenho notícias também sobre a possibilidade dos R$400 permanentes, que eu trouxe essa informação ontem, dia 22, de que o líder do governo, Fernando Bezerra, ele falou que poderá deixar os R$400 permanente, e será permanente. Porém, ainda há alguns entraves, o que são entraves, algumas definições. Tudo indica que será de fato os R$400 de forma permanente. Você sabe que estamos no Brasil, e no Brasil só funciona quando sai no Diário Oficial da União, porque aí é oficial. Quando não sai, ainda fica em rumores, em palavras, né? E a gente fica acompanhando especulações, expectativa, enfim, relatos e por aí vai. Gente, é o seguinte, bora trabalhar. O presidente do Senado, ele prevê essa votação dessa PEC dos precatórios, que vai pagar os R$400 do Auxílio Brasil. Porém, antes de ir ao plenário, o texto ainda precisa ser analisado pelo CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do Senado, ele falou que, nesse prazo, a proposta de emenda à Constituição PEC dos precatórios poderá ser votada no plenário da Casa. Antes de ir ao plenário, o texto, portanto, precisa hoje ser avaliada, né? Hoje, terça-feira, e amanhã, quarta-feira. Bem, o que foi que ele falou? Ele disse o seguinte: devemos ter a apreciação já na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, e uma vez apreciado na sequência no plenário. Disse o senador aí a vários jornalistas. E continuou dizendo o seguinte: obviamente que tentaríamos nessa semana, mas eu acho difícil. Mas vamos buscar fazer até a semana que vem a apreciação pelo plenário dessa PEC dos precatórios. Fechou
fecha aspas, acrescentou o presidente Rodrigo Pacheco. O senador avaliou que a aprovação da PEC é a maneira de indicar fonte de recursos para tornar permanente o Auxílio Brasil, programa social do governo. A estimativa é que a medida permita a abertura de um espaço fiscal de mais de 90 bilhões de reais, caso seja mantido o texto já aprovado pela Câmara dos Deputados. O presidente Pacheco também citou a possibilidade da atualização dos valores pagos e disse o seguinte: quando há um aumento substancial de preços, especialmente dos itens da cesta básica, é preciso que haja uma atualização de valores no programa social do Bolsa Família. Hoje, o Auxílio Brasil para atingir mais famílias e com valor de R$ 400. Em palestra na Associação Comercial em São Paulo, na ACSP, na capital paulista, Pacheco ressaltou que a obrigação de pagar os precatórios é inquestionável e, por isso, o assunto e a solução para o problema foi tão discutido. Segundo ele, a decisão do STF, o Supremo Tribunal de Justiça, de que a obrigatoriedade da União é com pagamento de 89 bilhões de reais, superando a expectativa de valores dentro do orçamento da União, gerou a necessidade de encontrar alternativa. O presidente Pacheco também afirmou que ainda não encontrou um caminho consensual para a reforma tributária, classificada por ele mesmo como a mais complexa que existe, porque as propostas apresentadas são possíveis de críticas, mas, na sua opinião, a menos criticada e com mais aceitação até o momento é com a rejeição à PEC 110/2019. Ele falou o seguinte, abre aspas, ainda há uma frustração nacional de um país que fez reformas previdenciária, trabalhista, política e um teto de gastos públicos. Em relação a essa reforma tributária, devido a um ano pré-eleitoral com tantas divergências de dificuldades e com o governo sem saber exatamente qual o caminho para as dificuldades naturais de aprovação. Se a gente não tivesse a reeleição no próximo ano, estava tudo encaminhado. O problema todo é que tem reeleição, o presidente quer ser reeleito e tem aí a máquina na mão, todas as ferramentas para poder tentar a sua reeleição, por isso que precisa de usar todas as ferramentas, e uma dessas ferramentas se chama PEC dos precatórios, porque daí é que vai ser liberado o dinheiro, que o governo diz que está no vermelho agora, e liberando essa verba, o governo poderá usá-la, e aí terá apoios, terá programas aprovados. Deixa eu mostrar para você, muita gente tem dúvidas ainda sobre o Auxílio Brasil, a questão dos R$ 400, sobre a seleção das famílias, porque são 14 milhões e 700 mil que foram beneficiados agora, saíram do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Porém, vai ter outra seleção, a seleção agora com 2 milhões e meio aproximadamente, e há uma informação de que o governo poderá aumentar, o próprio Supremo Tribunal Federal autorizou isso em 9 votos a 1, aprovou ontem, dia 22, falei isso em vídeos anteriores, o Supremo aprovou, liberou, porque antes a lei proibia, durante o ano eleitoral, o governo fazer algum tipo de ajuda, mexer em programas sociais, tipo de benefício, enfim, como o Auxílio Brasil. Eu vou mostrar para você agora que o governo pode, o governo vai colocar mais 2 milhões e meio, ou seja, 17 milhões, mas o governo quer mais, poderá chegar a 20, talvez 21 milhões de vagas. Isso pode acontecer? Pode, vai depender de dinheiro, de verba, tá? Vai depender de dinheiro e verba. Então, bora dar uma olhadinha nisso aí. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, sobre essa seleção das famílias. Segundo a portaria 711, para fins de seleção, as famílias habilitadas até o Auxílio Brasil, em cada município, serão ordenadas de acordo com os seguintes critérios. Aí vem aqui, as que têm menor renda familiar mensal per capita, no caso por pessoa da casa. Depois, as que têm a maior quantidade de integrantes menores de 18 anos. E, em terceiro, as que estejam habilitadas um cadastro de forma ininterrupta há mais tempo, ou seja, quanto mais tempo, você terá prioridade. Mensalmente serão verificadas as informações inseridas ou atualizadas no CAD único no que diz respeito à composição familiar e renda. Além disso, haverá uma averiguação cadastral, ou seja, uma verificação periódica da consistência das informações registradas no CAD único. O governo fará ainda uma revisão de cadastro anual para ver quem está há mais de 2 anos sem nenhuma atualização ou revalidação de dados.
É uma das normas dessa portaria, inclusive, que foi aprovada, já saiu aí no Diário Oficial da União, já falei sobre isso. Mas muita gente fica perguntando sobre essas situações. Então, existe um ponto que chama muita atenção, que é a questão do desligamento. Além disso, né, quando uma família tiver o pagamento do Auxílio Brasil, o titular poderá pedir a reinserção, caso ainda se enquadre nos critérios exigidos. A situação, então, será reanalisada. Uma nova inclusão será feita se o governo identificar que houve algum erro operacional ou se aceitar o recurso da família feito no posto municipal diante as informações apresentadas. Eu lembro que do jeito que o governo pode fazer assim procurar alguma falha, algum erro operacional, inclusive agora mesmo está acontecendo isso, muita gente está esperando, por exemplo, esse mês de novembro o governo deveria pagar os 400, não pagou devido ao atraso da votação da PEC dos precatórios para liberar os valores a respeito a 400. Então a previsão agora é pagar em dezembro. Só que nesse mês de novembro, o governo apenas deu um reajuste de 17,84%, ou seja, os 14.700.000 beneficiários do Bolsa Família têm direito a receber o reajuste. O que acontece é que a maioria recebeu, porém uma parte, a minoria, não está recebendo esse reajuste, não recebeu e está reclamando. Em vez de o valor ter aumentado, diminuiu, ou seja, houve uma redução. Então, o próprio Ministério da Cidadania já está se prontificando e aí vai tentar identificar se houve algum erro operacional, o que foi que aconteceu. E aí, se for constatado que houve uma falha, um erro nessa redução, a diferença do valor será paga no mês de dezembro. Tá? Então, é uma coisa que muita gente está questionando. Alex, eu recebia, por exemplo, R$150. Era para receber agora um reajuste em cima, 17,84%, ou seja, ia passar dos R$170. Em vez de ficar 150, subiu para 170 ou mais, baixou para 120, para 130, não era para aumentar? Pronto, então aí é que a gente vai ter que aguardar. Se houver ou se houve algum tipo de erro, de falha, que deve ter acontecido isso, a diferença deve sair no mês de dezembro. Vamos aguardar então os próximos dias. Bem, sobre essa inclusão, então, nesse caso, o pagamento retroativo do benefício poderá ser de até 12 parcelas, caso em desligamento, tá? Preste atenção. Estou falando do caso do desligamento. Uma nova inclusão será feita se o governo identificar que houve algum erro operacional ou se aceitar o recurso da família feito no posto municipal, diante as informações apresentadas. Nesse caso, o pagamento retroativo do benefício poderá ser de até 12 parcelas, no período máximo dos últimos 18 meses, contados a partir do mês da reversão do cancelamento. Uma vez apresentado um recurso, a unidade municipal terá 30 dias para deliberar sobre o assunto. Se o coordenador municipal não o fizer, o recurso pode ser apresentado ao Ministério da Cidadania, à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, que é o SENARC. Inclusive, o SENARC é que é responsável, ou vai ser responsável por toda a logística, toda a questão das normas sobre a seleção das pessoas. O SENARC é como se fosse a DataPrev. A DataPrev, né, que fazia toda a organização do auxílio emergencial, conferir as regras, quem ia ter direito, pronto. O RENARC, né, o SENARC é que vai ficar nessa situação. SENARC é do Ministério da Cidadania. Alex, sobre a emancipação, muita gente fala sobre emancipação. O que significa isso, a emancipação do Auxílio Brasil? Preste atenção, porque muita gente poderá enfrentar essa situação. A portaria que o governo anunciou, a portaria institui também a regra de emancipação. O que é que significa? Significa que uma família poderá permanecer no Auxílio Brasil por um período de 24 meses, no qual a renda familiar mensal por pessoa constante no CAD único poderá ultrapassar a linha de pobreza, R$100 por pessoa, sem que haja o imediato cancelamento do benefício. Mas isso só será possível se a renda familiar mensal per capita individual não superar em 2,5 vezes o valor considerado para a linha de pobreza. No entanto, se a família se emancipar a partir do recebimento exclusivo de um benefício do INSS ou do serviço público, a permanência do Auxílio Brasil será limitada a 12 meses, ou seja, um ano. Uma família emancipada poderá retornar
futuramente ao programa, caso volte a cumprir os critérios do programa, mas não terá direito a valores retroativos que foram pagos a outras pessoas. Nesse caso, volta sem nenhum problema. Existe uma questão também sobre essas normas do Auxílio Brasil que se trata de benefício dividido. O que é isso? É um dos benefícios pagos dentro do Auxílio Brasil, que é o benefício composição familiar. Como funciona? A família deve ter gestantes ou pessoas com idade de 3 até 21 anos incompletos, recebendo o valor mensal de R$ 65 por integrante. Esse é o BCF, é o Benefício Composição Familiar. Nesse caso, a garotada será dividida em 3 categorias, 3 grupos: crianças até 16 anos, adolescente até 18 anos e jovem até 21 anos. Existem também vários pontos que podem provocar o cancelamento dos benefícios, e isso tem que ficar atento. A portaria que foi anunciada por parte do Ministério da Cidadania trata também dos cancelamentos dos benefícios existentes dentro do Auxílio Brasil. Deixa eu só fazer uma lembrança que hoje, dia 23 de novembro, depois de 18 anos do fim do Bolsa Família, qual o programa assistencial popular do governo? Nenhum. A gente fala muito do Auxílio Brasil, mas o Auxílio Brasil ainda precisa ser anunciado no Diário Oficial da União de forma fixa. Há um prazo para que isso aconteça. O governo não se preocupa porque tem a maioria para votar e aprovar. Então o prazo é 7 de dezembro. Se alguém perguntar qual o novo programa do governo, infelizmente a gente trabalha com o Auxílio Brasil, mas não é o Auxílio Brasil ainda. Ele vai ter que sair no Diário Oficial a partir do dia 7. Muita gente fala o seguinte, que o programa antigo Bolsa Família só estava precisando de reajuste, aumento, porque já era reconhecido de forma internacional, era um programa exemplar, e aí só precisava aumentar os valores. Só que o presidente, o governo atual, não queria vender a imagem de um antigo programa que só lembrava PT, lembrava o ex-presidente Lula, enfim. Por isso que eles resolveram mudar o nome. E agora dizem, qual o programa do presidente Bolsonaro? Auxílio Brasil. Só que o governo tem um prazo para oficializar esse programa, porque senão é vencido, é caducado. Qual é o prazo? Dia 7 de dezembro. Então o governo está trabalhando em cima da PEC para aprovar o dinheiro primeiro. E aí o governo não está preocupado porque tem voto suficiente para aprovar e oficializar o Auxílio Brasil. Repito, é dia 7 de dezembro o prazo final. Tá? Então preste atenção sobre esses benefícios. O benefício primeira infância vai ser pago para famílias com crianças de até 36 meses, ou seja, até 3 anos incompletos, e vai ter direito a um valor mensal de R$ 130 por integrante. E aí será encerrado no mês em que o beneficiário completar 3 anos. Enquanto ele não completar 3 anos, ele vai ter direito a receber R$ 130 anos. Você tem um filho de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, tem direito a R$ 130. Todo mês vai sair. Eu tenho 2 filhos, Alex, de 1 ano e outro de 2 anos. Então ele fará parte desse BPI, que é o benefício primeira infância. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar? Não. É só estar com o cadastro atualizado. O pessoal do Bolsa Família que foi para o Auxílio Brasil, é só ficar tranquilo, porque aí vocês, o próprio governo vai fazer toda essa atualização, tá? Depois vem um tal de benefício composição criança. Nesse caso, será encerrado no mês em que o beneficiário completar 16 anos de idade. Também vai ter direito a um valor. Na sequência tem o benefício composição adolescente, que será encerrado no mês de janeiro, no ano subsequente àquele em que o beneficiário completar 18 anos de idade. Também temos o benefício composição jovem, será encerrado no mês de janeiro do ano subsequente àquele em que o beneficiário completar 21 anos ou quando a rede de educação informar que o beneficiário concluiu o ensino médio ou que o beneficiário está sem vínculo ou matrícula e não pretende retomar os estudos, o que ocorrer primeiro. Temos mais um benefício que é a composição gestante, será encerrado após a geração da 9ª parcela do benefício, e também o benefício de compensação, que é o benefício compensatório de transição, que será encerrado quando o total do Auxílio Brasil se igualar ou superar o valor recebido no antigo Bolsa Família. Esses são os benefícios e também a apresentação dos limites, caso possam ser cancelados. O governo vai usar isso. Lembro que todas essas regras, normas que foram anunciadas
pelo Ministério da Cidadania, pelo presidente Bolsonaro, que saiu no Diário Oficial da União, já está valendo, já está vigorando. Então, caso, se você tiver algum tipo de bloqueio, por exemplo, agora, no mês de dezembro, que já vai sair os valores, com essa nova lei, com essas regras, essas normativas, caso você tenha algum tipo de bloqueio, você tem que ligar urgente para o telefone 111. Eu recomendo você acessar aquele aplicativo para você ficar acompanhando tudo, tá? Acompanhando tudo. O aplicativo é o aplicativo do Auxílio Brasil, o aplicativo oficial. Muita gente não tem internet, inclusive tem gente que nem celular usa, e aí, nesse caso, vai ter que dar um jeito de ligar para o 111, tá? Para estar acompanhando sempre. Alex, meu caso é o seguinte, eu era do Bolsa Família, estou no Auxílio Brasil, meus dados estão atualizados, eu corro risco de acontecer isso? Não. Geralmente isso vai acontecer mais para os novos beneficiários, ou seja, aqueles que serão selecionados. Os beneficiários antigos do Bolsa Família devem receber algum tipo de notificação, de aviso, caso esteja pendente com alguma necessidade de atualização. Então, é prestar atenção nos extratos. Os extratos deve aparecer alguma informação, você precisa fazer atualização. Se tiver algum tipo de informação dessa, então você já corre para o CRAS para atualizar, tá? Mas só faça isso se houver alguma comunicação. Se não houver nenhuma comunicação, se segue atualizado, então fique tranquilo que não vai ter problema, não vai ter dificuldade nenhuma. É um alerta do próprio Ministério da Cidadania para evitar algum problema de, por exemplo, essas normas no mês passado ainda não tinham sido aprovadas, só que foi aprovada agora, ou seja, já vai vigorar no próximo pagamento. Então é como se fosse um pente fino. Todo mês esse órgão, o Senarc, vai fazer essas auditorias, digamos assim, esse pente fino, e vai conferir caso por caso para ver se tem algum problema, alguma inconsistência. Se tiver, deve enviar um aviso para você. De momento, talvez não bloqueie, mas deve mandar um aviso pelo extrato, que precisa fazer a atualização. Mas isso aí é um caso muito remoto. Os que vão entrar agora, sim, esses é que precisam estar com tudo em dia, cadastro em dia, fazer recadastramento, ir no CRAS, enfim, 2,5 milhões de novas vagas. A boa informação é que, com a aprovação do Supremo, o Supremo Tribunal Federal aprovou ontem 9-1, e aí deu carta branca ao governo. O governo poderá trabalhar no ano eleitoral, ou seja, próximo ano, 2022, poderá fazer com que o governo poderá trabalhar tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Ou seja, ano eleitoral era proibido você dar algum tipo de benefício, aumentar beneficiários de algum programa, dar aumento de servidor público. Só que nesse caso, para o Auxílio Brasil, o Supremo reconhece que tem muita gente precisando e o governo pode ajudar, pode aumentar o número de vagas, então tome. Houve a votação, deu 9-1 e o Supremo autorizou o governo a trabalhar durante o ano eleitoral. Isso quer dizer o seguinte, que de 14,7 milhões de vagas, vai entrar agora para 17 milhões de vagas e poderá chegar até 20, talvez 21 milhões de vagas. E aí, olha só quantas vagas, quantos brasileiros serão beneficiados com esse Auxílio Brasil. E o melhor de tudo, estamos na expectativa de que esse valor fique permanente. Se a PEC for aprovada com a mudança desse texto, em vez de R$ 400 ir até dezembro do próximo ano, poderá ser permanente, ou seja, não baixará e será valor mínimo. Que coisa boa, Vamos acompanhar isso na votação no Senado, tá bom? Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Desejo assim para você um dia especial, um dia abençoado. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. Pessoal que pergunta sobre a prorrogação. Ainda há esperança. Prorrogação do auxílio emergencial, é com o presidente Bolsonaro. Há rumores, há relatos de que deve sair uma prorrogação só para esse mês de dezembro, para 25 milhões de pessoas que estão sem nada. Vamos acompanhar isso. Seria o quê? Um tipo 13º, uma ajuda para essas pessoas que ficaram sem nada? Essa é a pretensão. É aguardar, tá bom? Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.